Policiais ameaçam uma mulher negra em um posto de gasolina e então descobrem que ela é uma agente do FBI trabalhando disfarçada. Um confronto que começou com preconceito termina com uma reviravolta que ninguém esperava. Uma simples parada para abastecer transformou-se no exemplo perfeito de como o julgamento precipitado pode levar a consequências inesperadas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol de Del Rio castigava sem piedade o asfalto do posto de gasolina. Brooklyn Lane suspirou, sentindo o suor escorrer pela nuca enquanto abastecia seu veículo. 18 meses infiltrada naquela cidade texana haviam ensinado a agente do FBI a manter-se sempre alerta, mesmo nas tarefas mais mundanas. Pelo canto do olho, notou a viatura se aproximando lentamente. 3 policiais desceram, caminhando em sua direção com a postura que ela já conhecia bem. Aquela mistura de arrogância e hostilidade que fazia os moradores locais desviarem o olhar. "Documentos!" ordenou o mais alto deles, sem qualquer saudação. Brooklyn manteve a calma, anos de treinamento controlando seu instinto de confronto. "Posso perguntar qual o motivo da abordagem, oficial?" questionou ela, mantendo a voz firme enquanto alcançava sua bolsa. "Temos uma denúncia de pessoa suspeita", respondeu secamente o policial, enquanto seus colegas se posicionavam estrategicamente ao redor dela. "Você não parece ser daqui." Brooklyn percebeu o posto lotado. Famílias inteiras observavam a cena, mas ninguém ousava interferir. O medo era palpável, especialmente entre os rostos latinos que formavam a maioria dos presentes. "Moro aqui há mais de um ano", respondeu ela, entregando sua carteira falsa de jornalista. O documento fazia parte de seu disfarce meticulosamente construído. "Jornalista?" O policial riu, trocando olhares com os colegas. "E o que uma jornalista faria em Del Rio? Não tem nada interessante aqui." Sem aviso, um deles agarrou seu braço torcendo-o para trás. "Vamos revistar o carro. Jornalistas sempre metem o nariz onde não devem." Brooklyn foi empurrada contra o veículo, enquanto as algemas apertavam seus pulsos. Insultos disfarçados de procedimento padrão foram sussurrados em seu ouvido. A multidão aumentava, olhares curiosos misturados ao desconforto silencioso. "Olha o que temos aqui", disse um dos policiais vasculhando sua bolsa. "Um caderninho cheio de códigos e anotações. Parece coisa de espiã, não de repórter." Foi quando o mais jovem dos 3, ao revirar os pertences de Brooklyn, deixou cair no asfalto quente uma identificação que ela mantinha escondida num compartimento secreto da carteira. O silêncio foi imediato. O distintivo dourado do FBI reluziu sob o sol inclemente do Texas, como um raio cortando o céu em dia claro. Os olhos do policial se arregalaram, seu rosto empalideceu. "FBI?" murmurou ele, a voz subitamente frágil. O posto de gasolina inteiro parecia ter congelado. Brooklyn Lane manteve o olhar fixo, sem demonstrar emoção, enquanto via o choque se espalhar pelos rostos dos policiais e dos curiosos ao redor. 18 meses de trabalho infiltrado estavam prestes a mudar para sempre. O silêncio que se seguiu à queda da identificação era quase palpável. Brooklyn Lane permaneceu impassível, seus olhos fixos nos 3 policiais que agora trocavam olhares nervosos entre si. O oficial mais velho, um homem corpulento com o nome Ramírez no distintivo, rapidamente se abaixou para pegar o documento caído. "Isso é falsificado", declarou com voz trêmula, mas tentando soar confiante. "Qualquer um pode comprar esse tipo de identificação na internet hoje em dia." A pequena multidão que se formara ao redor mantinha distância segura. Famílias latinas que pararam para abastecer seus veículos no caminho de volta do trabalho observavam a cena com expressões que misturavam preocupação e resignação. Uma mãe puxou seu filho para mais perto, sussurrando algo em seu ouvido antes de desviar o olhar. "Vamos continuar isso na delegacia", disse outro policial, apertando as algemas nos pulsos de Brooklyn com força desnecessária. A agente notou como ninguém ousava interferir. Um senhor de idade, apoiado em sua bengala, balançou a cabeça negativamente, mas quando seus olhares se cruzaram, ele rapidamente desviou, fingindo interesse em seu próprio automóvel. "Alguém aqui conhece essa mulher?" perguntou Ramírez à multidão, sua voz ecoando pelo posto de gasolina. "Ela está se passando por agente federal." O silêncio foi sua única resposta. Brooklyn observou rostos tensos, marcados por anos de intimidação sistemática.
Aquelas pessoas conheciam bem o preço de se manifestar contra a autoridade em Del Rio. Gerações inteiras haviam aprendido que segurança significava invisibilidade. Um adolescente que Brooklyn reconheceu como Rafael parecia ser o único a desafiar o clima de submissão. O jovem mantinha seu smartphone parcialmente escondido, como se tentasse registrar o ocorrido. Seus olhos demonstravam uma coragem que contrastava com o medo coletivo. "Nada para ver aqui, pessoal. Circulando", ordenou o terceiro policial, gesticulando para dispersar os curiosos. Enquanto era conduzida ao carro da polícia, Brooklyn notou uma mulher mais velha fazendo discretamente o sinal da cruz. A cena toda era um retrato perfeito do que a agente vinha documentando nos últimos 18 meses. Uma comunidade refém do medo, onde o silêncio não era escolha, mas sobrevivência. O veículo policial arrancou com um solavanco proposital, deixando para trás apenas o murmúrio baixo das conversas que ninguém ousava elevar acima de sussurros. Brooklyn sabia que aquele momento de humilhação pública tinha um propósito claro: mostrar o que acontecia com quem desafiava o sistema de poder em Del Rio, mesmo que fosse uma suposta agente federal. O ar-condicionado da delegacia de Del Rio mal funcionava naquela tarde sufocante. Brooklyn Lane sentou-se na cadeira metálica da sala de interrogatório, mantendo a postura firme apesar das algemas que ainda apertavam seus pulsos. A porta se abriu com um rangido, e o xerife Wade Brennan entrou, seu distintivo reluzindo sob a luz fluorescente. "Então você acha que pode enganar minha equipe com esse crachá falsificado?" questionou Brennan, jogando a identificação do FBI sobre a mesa. Seus olhos examinavam Brooklyn com um misto de desconfiança e arrogância. "Sabemos que você não é agente federal. A questão é, quem você realmente é?" A mulher sustentou o olhar do xerife sem hesitar. "Já disse quem sou. Verifique com o escritório de San Antônio." Brennan soltou uma risada seca. "Já estamos verificando. E enquanto isso..." Ele fez um gesto para um dos policiais que despejou o conteúdo da bolsa de Brooklyn sobre a mesa. Entre documentos e pertences pessoais, um caderno de capa preta chamou a atenção imediata do xerife. Ele o folheou com interesse crescente, parando em páginas repletas de anotações codificadas e siglas que pareciam não fazer sentido. "Interessante sistema de anotações para uma agente federal", comentou, virando o caderno para que ela pudesse ver. "Parece mais o trabalho de alguém monitorando nossa cidade. Uma ativista, talvez? Ou uma jornalista tentando criar problemas?" Brooklyn permaneceu em silêncio. O caderno continha 18 meses de observações cuidadosas sobre o esquema de corrupção que ela investigava, tudo disfarçado em um código que apenas ela compreendia. "Você sabe o que acontece com pessoas que vêm ao meu condado criar problemas?" O xerife aproximou-se, inclinando-se sobre a mesa. "Elas geralmente desistem ou desaparecem." Um policial mais jovem entrou na sala e sussurrou algo no ouvido de Brennan. A expressão do xerife mudou sutilmente. "Mantenha-a aqui", ordenou ele, saindo da sala com passos pesados. Sozinha, Brooklyn observou as câmeras no canto da sala. Sabia que estavam verificando sua identidade e que em breve descobririam sua cobertura como jornalista investigativa, uma identidade cuidadosamente construída para justificar sua presença em Del Rio. Minutos depois, Brennan retornou com um sorriso frio. "Brooklyn Lane, jornalista freelancer de Austin. Interessante como seu nome aparece em alguns artigos sobre corrupção policial." Ele folheou novamente o caderno. "Estas siglas estão relacionadas a nós, não estão? Você veio aqui para nos espionar." A agente percebeu que sua identidade secundária havia funcionado. O xerife acreditava que ela era apenas uma jornalista inconveniente, não uma agente federal infiltrada. Por enquanto, isso bastava. "Você não tem ideia de quem eu realmente sou", respondeu ela, mantendo a compostura que anos de treinamento no FBI haviam lhe dado. A cela fria da Justet, delegacia de Del Rio, contrastava com o calor sufocante do Texas. Brooklyn Lane observava o movimento do outro lado das grades enquanto o xerife Wade Brennan gesticulava enfaticamente para um grupo de 4 policiais. A agente do FBI mantinha a expressão impassível, mas sua mente trabalhava calculando cada movimento dos homens que a prenderam injustamente. "Vasculhem cada centímetro daquela casa. Quero saber exatamente quem é essa mulher", ordenou o xerife, sua voz grave ecoando pelo corredor. "Se ela realmente for do FBI, precisamos descobrir o que está procurando em nossa cidade." Os oficiais saíram apressados enquanto Brennan lançava um olhar intimidador para Brooklyn. A agente sustentou o olhar, recusando-se a demonstrar qualquer sinal de fraqueza.
Quando o homem finalmente se afastou, ela encostou-se na parede fria, fechando os olhos por um momento. 18 meses de investigação meticulosa poderiam estar comprometidos. Na pequena casa alugada onde Brooklyn vivia, os policiais reviravam gavetas e armários. Um deles encontrou um laptop escondido sob uma tábua solta no assoalho, protegido por múltiplas camadas de segurança. Outro descobriu um telefone pré-pago dentro de uma lata de café. Cada objeto encontrado era fotografado e catalogado como evidência. Enquanto isso, nas ruas de Del Rio, a notícia sobre a prisão de uma possível agente federal se espalhava como fogo em palha seca. No mercado local, a dona do estabelecimento, uma senhora mexicana de 60 anos, sussurrava para uma cliente sobre o que tinha ouvido. Dizem que ela está investigando o xerife há meses. Meu sobrinho trabalha no posto onde tudo aconteceu. Na prefeitura, um funcionário público entrou apressadamente no gabinete da prefeita Linda Cortez. A política interrompeu uma ligação ao vê-lo. O que foi agora? Perguntou irritada. Senhora prefeita, temos um problema. A mulher que Brennan prendeu, parece que ela realmente é do FBI. O rosto de Linda empalideceu momentaneamente antes de recuperar a compostura. Isso é ridículo. Provavelmente é apenas uma ativista com documentos falsos. Brennan sabe lidar com essas situações. Na delegacia, Brooklyn ouvia atentamente as conversas dos policiais. Cada palavra trocada, cada olhar nervoso entre os oficiais confirmava suas suspeitas sobre o esquema de corrupção. A agente sabia que sua identificação havia acendido um alerta, mas também compreendia que isso poderia ser usado a seu favor. Do outro lado da cidade, Rafael, o adolescente que tentara filmar a abordagem no posto de gasolina, contava em segredo para Priya Sharma o que tinha presenciado. A jornalista anotava cada detalhe, seus olhos brilhando com a possibilidade de finalmente expor a corrupção que há tanto tempo sufocava Del Rio. Na pequena sala de interrogatório da delegacia de Del Rio, 3 oficiais se debruçavam sobre o caderno de anotações de Brooklyn Lane. O pequeno objeto de capa preta, repleto de códigos e siglas, havia se tornado o centro das atenções. O xerife Wade Brennan folheava as páginas com um sorriso de escárnio no rosto, enquanto seus subordinados trocavam olhares de satisfação. Então a senhorita é jornalista investigativa? Perguntou Brennan, enfatizando a palavra jornalista com evidente desprezo. Interessante como esses códigos parecem mais coisa de espiã do que de repórter. Brooklyn manteve a expressão neutra, embora por dentro seu coração acelerasse. A agente sabia que sua cobertura estava sendo testada. Após 18 meses infiltrada na cidade texana, ela havia construído meticulosamente a identidade de uma jornalista freelancer interessada em questões sociais do interior. Essas são técnicas jornalísticas padrão para proteger fontes, respondeu ela com calma estudada. Qualquer repórter investigativo faria o mesmo. Um dos policiais soltou uma risada alta. Claro, e eu sou o presidente dos Estados Unidos. Ele passou o caderno para o colega. Olha só essas anotações sobre o escritório de contabilidade do Ramírez. Ela está claramente procurando algo específico. O xerife se inclinou sobre a mesa, aproximando seu rosto do de Brooklyn. O cheiro de café e cigarro impregnava seu hálito. Sabemos exatamente o que você é. Mais uma ativista metida à esperta que veio para nossa cidade causar problemas. Ele bateu o dedo no caderno. Mas você escolheu o lugar errado, querida. Brooklyn percebeu naquele momento que sua inteligência já havia sido completamente subestimada. Para Brennan e seus homens, ela não passava de uma inconveniente ativista social. Jamais suspeitariam de uma operação federal de grande escala. Aquele erro de julgamento poderia ser sua maior vantagem. Não sou ativista, ela respondeu calmamente. Apenas faço meu trabalho. O xerife jogou o caderno sobre a mesa com desdém. Seu trabalho está acabando hoje. Del Rio não precisa de forasteiros metendo o nariz onde não foram chamados. Enquanto os homens discutiam entre si sobre o que fazer com ela, Brooklyn observava atentamente suas reações. O desprezo deles pela imprensa era evidente, mas mais revelador ainda era o nervosismo mal disfarçado quando certas páginas do caderno eram examinadas. Vou manter isto como evidência, declarou Brennan, guardando o objeto no bolso de sua camisa. Quanto a você, senhorita jornalista, sugiro que arrume suas malas e deixe nossa cidade. Caso contrário, não posso garantir sua segurança. A ameaça pairou no ar, pesada e explícita. Brooklyn assentiu levemente, fingindo intimidação, enquanto na realidade catalogava mentalmente cada palavra, cada gesto, cada reação.
O que os policiais não sabiam é que subestimar uma agente federal treinada seria o primeiro de muitos erros fatais. Rafael Mendoza mantinha-se encostado na parede externa do posto de gasolina, aparentemente distraído com seu celular. Na verdade, o adolescente, de 16 anos, registrava toda a cena de humilhação que Brooklyn Lane enfrentava. Suas mãos tremiam levemente enquanto o dispositivo capturava os policiais algemando a mulher negra, os insultos proferidos em voz alta, o círculo de espectadores que nada faziam. O jovem sabia dos riscos. Seu pai havia sido detido injustamente no ano anterior por desacato, quando questionou uma abordagem semelhante. Mas algo dentro dele o impedia de simplesmente ignorar o que acontecia. Quando a identificação do FBI caiu no chão, Rafael conseguiu registrar a expressão de choque nos rostos dos oficiais. Foi nesse momento que sentiu uma mão pesada em seu ombro. "O que você pensa que está fazendo, garoto?" O policial Mike Dawson, conhecido por sua truculência com jovens latinos, apertava seu braço com força desnecessária. "Nada, senhor. Só esperando minha mãe", respondeu Rafael, tentando esconder o celular. O oficial arrancou o aparelho de suas mãos. "Filmando, é? Você sabe que isso é ilegal quando interfere com uma operação policial, não sabe?" Rafael sabia que não era verdade. Nas aulas de educação cívica, aprendera sobre seu direito de registrar ações policiais em espaços públicos, mas também sabia o que acontecia com quem tentava exercer esses direitos em Del Rio. "Apague isso agora, ou seu pai pode ter problemas no trabalho na prefeitura. Entendeu?" O tom não deixava dúvidas sobre a ameaça real por trás daquelas palavras. Com as mãos trêmulas, o adolescente apagou os vídeos enquanto o policial observava. Depois de verificar que nenhuma evidência restava, Dawson devolveu o smartphone com um sorriso sarcástico e se afastou. 2 dias depois, Brooklyn ouviu sobre o incidente por meio de uma funcionária da lanchonete próxima ao posto. A agente conseguiu localizar Rafael na saída da escola e o abordou discretamente. "Você estava lá, não estava? No posto?" ela perguntou em voz baixa. Os olhos do garoto se arregalaram em reconhecimento e medo. "Não se preocupe, não estou aqui para causar problemas", Brooklyn o tranquilizou. "Só quero entender o que aconteceu com você." Relutante, ele contou sobre a filmagem e a intimidação. A cada palavra, Brooklyn sentia o peso da realidade local se tornando mais claro. Não era apenas um esquema de corrupção que ela investigava, mas toda uma cultura de medo e silenciamento. "Por que você tentou filmar?" ela perguntou por fim. Rafael hesitou antes de responder. "Porque ninguém mais faz nada, e se ninguém registra, é como se nunca tivesse acontecido." Naquele momento, Brooklyn compreendeu a verdadeira dimensão do sistema que enfrentava. O silêncio não era apenas consentimento, era sobrevivência. Brooklyn Lane respirou fundo ao sair da delegacia. O sol do Texas ainda castigava, mas ela sentia um frio na espinha que nenhum calor exterior poderia aquecer. Enquanto caminhava pelas ruas de Del Rio, uma lembrança crucial iluminou sua mente. A câmera de segurança oculta que ela mesma havia instalado no posto de gasolina 18 meses atrás, quando iniciou sua operação infiltrada. A agente sorriu discretamente. Wade Brennan e seus comparsas não faziam ideia de que cada movimento deles no posto havia sido registrado. Brooklyn havia convencido o proprietário do estabelecimento, um senhor idoso frequentemente intimidado pela polícia local, a permitir a instalação do dispositivo em troca de proteção futura. Era uma apólice de seguro que agora valia ouro. Ela esperou o anoitecer. Com roupas escuras e discretas, a mulher retornou ao posto de gasolina, estacionando seu veículo a 2 quadras de distância e caminhando pelo lado menos iluminado da avenida. O estabelecimento estava quase vazio, com apenas um funcionário sonolento atrás do balcão. "Preciso verificar algo na área de estoque", sussurrou Brooklyn, mostrando rapidamente sua identificação. O jovem atendente, reconhecendo-a do incidente anterior, apenas assentiu nervosamente. Nos fundos do posto, atrás de uma prateleira de produtos de limpeza, estava o pequeno servidor que armazenava as imagens. Brooklyn conectou seu dispositivo e começou a transferir os arquivos. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto a barra de progresso avançava lentamente na tela. Um barulho na entrada fez seu coração acelerar. Vozes masculinas, uma delas familiar. Era um dos policiais que a havia detido. A agente congelou, calculando suas opções. Não podia ser pega ali, não quando estava tão perto de obter a prova que precisava. "Tem certeza que ela esteve aqui hoje?" questionou a voz. O atendente respondeu algo inaudível.
Brooklyn desconectou o dispositivo apressadamente. A transferência estava completa. Ela guardou o equipamento no bolso e procurou uma saída alternativa. Uma pequena janela no banheiro dos fundos seria sua melhor opção. Ao se espremer pela abertura, rasgou parte de sua camisa em um prego saliente. A dor aguda de um corte superficial no braço foi ignorada pela adrenalina. Ela caiu sobre o asfalto do estacionamento traseiro e rapidamente se misturou às sombras. 3 quarteirões depois, já em segurança, Brooklyn verificou o conteúdo do arquivo. Lá estava tudo: a abordagem injustificada, a humilhação pública, o momento em que sua identificação caiu no chão e o choque nos rostos dos policiais. Também havia o registro de Rafael sendo intimidado a apagar seu vídeo. A prova estava segura, mas Brooklyn sabia que isso era apenas o começo. Em Del Rio, a verdade era um luxo perigoso, e ela acabara de adquirir o item mais valioso e ameaçador da cidade. A sala da Câmara Municipal de Del Rio estava lotada quando Brooklyn Lane entrou, determinada a expor o abuso policial que havia sofrido. Sentou-se na última fileira, observando os vereadores alinhados em suas cadeiras, enquanto a prefeita Linda Cortez presidia a sessão com uma expressão impassível. Quando chegou o momento para manifestações públicas, Brooklyn levantou-se com o coração acelerado. Meu nome é Brooklyn Lane e venho formalizar uma denúncia contra o departamento de polícia local, declarou com voz firme, apesar dos olhares hostis que recebeu. A mulher descreveu o incidente no posto de gasolina, a abordagem injustificada e a humilhação pública que sofrera. Linda interrompeu antes que ela terminasse. Senhorita Lane, temos um procedimento para reclamações contra nossos valorosos policiais. Não é apropriado trazer acusações infundadas a este recinto, disse a prefeita com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho provas e testemunhas, insistiu Brooklyn, segurando firmemente sua pasta de documentos. A prefeita ajustou o microfone. Nossa polícia trabalha incansavelmente pela segurança desta comunidade. Se houve algum mal-entendido, tenho certeza que o xerife Brennan estará disposto a ouvi-la. Em particular. Brooklyn notou os olhares baixos dos moradores presentes. Ninguém queria se envolver. Uma mulher latina puxou o filho para mais perto quando a agente olhou em sua direção, como se temer por associação. Estou exercendo meu direito como cidadã, argumentou Brooklyn. O que aconteceu comigo não foi um incidente isolado. Seu tempo acabou, cortou Linda batendo o martelo na mesa. Próximo assunto da pauta. A frieza com que foi dispensada deixou Brooklyn paralisada momentaneamente. Ela permaneceu de pé enquanto os presentes fingiam que nada havia acontecido. Um vereador cochichou algo ao ouvido da prefeita, que riu discretamente. Se não há mais nada, podemos prosseguir? Perguntou Cortez, sem realmente esperar resposta. Brooklyn recolheu suas coisas e caminhou lentamente até a saída. Sentiu o peso de dezenas de olhares que a acompanhavam, mas ninguém disse uma palavra. No corredor, um funcionário municipal passou por ela e murmurou. Você não deveria mexer com eles. O isolamento nunca havia sido tão palpável. A agente do FBI encostou-se contra certa parede fria do edifício municipal, respirando fundo. O sistema estava mais entrelaçado do que imaginava. A prefeita, o xerife, o conselho municipal, todos pareciam fazer parte da mesma engrenagem de silenciamento. Enquanto caminhava para seu veículo no estacionamento, Brooklyn percebeu que precisaria de aliados. Sozinha, seria apenas mais uma voz ignorada em Del Rio. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era hora de encontrar Carlos Teixeira, o ex-delegado que talvez ainda tivesse coragem suficiente para falar. Brooklyn Lane estacionou seu veículo a 2 quadras do café, verificando várias vezes se não estava sendo seguida. Encontrar Carlos Teixeira não havia sido fácil. O ex-delegado praticamente desaparecera da vida pública desde sua demissão da polícia de Del Rio. Ela o avistou sentado no canto mais afastado do estabelecimento, os olhos inquietos examinando cada pessoa que entrava. Senhor Teixeira, obrigada por aceitar me encontrar, disse Brooklyn, sentando-se discretamente. Carlos ajustou os óculos, visivelmente tenso. Tenho apenas 20 minutos. Minha esposa acha que estou comprando material escolar para as crianças. A agente percebeu as olheiras profundas e as mãos trêmulas do homem que um dia fora respeitado por sua integridade na delegacia. O ex-delegado parecia ter envelhecido 10 anos desde sua demissão. Preciso entender o que aconteceu quando você questionou as ordens do xerife Brennan, ela disse em voz baixa. Carlos soltou uma risada amarga. O que aconteceu?
Perdi meu emprego, minha reputação e quase perdi minha família. 3 dias depois de questionar um caso de extorsão, encontrei meu cachorro morto no quintal. Uma semana depois, minha filha de 9 anos foi seguida na volta da escola. Brooklyn sentiu um nó no estômago. Sinto muito. Não é só o Brennan, continuou ele, inclinando-se para a frente. A prefeita Cortez controla tudo. Eles têm juízes, promotores e empresários no bolso. Quem fala, desaparece ou é destruído. Um garçom se aproximou e ambos silenciaram imediatamente. Após fazerem pedidos simples, o ex-delegado olhou para a porta novamente. Você não é jornalista, é? Há algo diferente no seu jeito. Brooklyn hesitou. Precisava de um aliado, mas revelar sua identidade seria arriscado demais. Estou investigando o esquema de corrupção. Tenho provas, mas preciso de alguém que conheça os detalhes internos. Carlos passou a mão pelo rosto cansado. Minha esposa recebeu flores ontem, sem cartão, apenas um bilhete dizendo silêncio é segurança. Isso depois que comentei com um antigo colega que estava pensando em falar com um advogado federal. Posso proteger sua família? Ofereceu Brooklyn. Como a polícia protegeu aquela testemunha do caso Ramírez? Encontraram o corpo dela no rio, lembra? O celular de Carlos vibrou. Ele olhou a mensagem e empalideceu. Minha esposa acabou de ligar para a escola. Alguém tentou buscar nossa filha dizendo ser um tio. Ele se levantou abruptamente. Não posso ajudar. Por favor, não me procure novamente. Brooklyn observou o homem sair apressadamente, deixando o café intocado. A mensagem era clara. Em Del Rio, o medo tinha raízes profundas, e encontrar aliados seria muito mais difícil do que imaginava. O alarme de incêndio ecoou pela delegacia às 3 da manhã. Brooklyn Lane acordou sobressaltada em seu apartamento a 5 quarteirões de distância, quando seu celular vibrou com a notificação de emergência. Vestiu-se rapidamente e dirigiu até o local, onde as chamas já consumiam o anexo do prédio principal, justamente o depósito de provas. Bombeiros lutavam contra o fogo, enquanto policiais formavam um cordão de isolamento. Brooklyn permaneceu a uma distância segura, observando Wade Brennan gesticular com autoridade, dando ordens e mantendo uma expressão preocupada que não convencia a gente. O xerife notou sua presença e caminhou em sua direção com passos firmes. Uma tragédia, não é mesmo? Curto-circuito no sistema elétrico antigo, comentou ele com um sorriso quase imperceptível. Infelizmente, muitas evidências de casos em andamento foram perdidas. Brooklyn manteve o semblante neutro, mas seu estômago revirava. Não era coincidência que o incêndio ocorresse menos de 12 horas após seu encontro com Carlos Teixeira. Alguém os vira conversando no café discreto ou o ex-delegado estava sendo monitorado. Que pena, respondeu ela. Imagino que vocês mantenham cópias digitais de tudo. O xerife riu, passando a mão pelo cabelo grisalho. Sabe como é Del Rio, ainda estamos nos adaptando à era digital. Alguns documentos são insubstituíveis. Quando o sol nasceu, Brooklyn voltou ao local. As cinzas ainda estavam quentes quando um técnico forense, visivelmente constrangido, explicou que o servidor de backup também havia sido danificado por coincidência. A agente observou Linda Cortez chegando em seu veículo luxuoso, trocando olhares cúmplices com Brennan antes de fazer declarações ensaiadas para a imprensa local. Um lamentável acidente que não afetará a segurança de nossa comunidade, garantiu a prefeita com falsa preocupação. Brooklyn retornou para casa e fechou todas as cortinas. Em seu notebook, acessou arquivos criptografados que havia enviado para servidores seguros do FBI. Não confiava mais em repassar informações para Luciana Prado, sua supervisora, então mantinha cópias particulares de tudo. Felizmente, muitas das evidências físicas haviam sido fotografadas e documentadas por ela mesma. No entanto, documentos originais importantes estavam perdidos para sempre. Registros de apreensões, depoimentos assinados, livros de ocorrência. O incêndio eliminara precisamente o que poderia incriminar Brennan e seus aliados. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Carlos. Falei que era perigoso, estão me vigiando, não posso mais ajudar. A mensagem foi apagada remotamente segundos depois. Brooklyn respirou fundo. O jogo havia mudado. Agora estava sozinha contra um sistema inteiro, sem poder confiar nem mesmo em sua própria agência. Mas o incêndio apenas confirmava o que ela já sabia. Estava no caminho certo e eles estavam desesperados. Brooklyn Lane folheava antigos registros públicos na Biblioteca Municipal de Del Rio, determinada a não deixar o incêndio no depósito de provas encerrar sua investigação.
3 dias haviam se passado desde que as chamas consumiram evidências cruciais, mas algo na explicação de acidente elétrico fornecida por Wade Brennan não fazia sentido. Enquanto examinava contratos municipais, um nome chamou sua atenção: Maxwell Accounting. A empresa aparecia repetidamente como responsável pela auditoria de projetos públicos nos últimos 5 anos. Brooklyn lembrou-se que o proprietário, George Maxwell, era frequentemente visto jogando golfe com o xerife. A agente do FBI fechou os arquivos e saiu discretamente. Precisava agir rápido. Usando sua identidade de jornalista, marcou uma entrevista com a secretária de Maxwell para aquela tarde, alegando estar escrevendo sobre empresários de sucesso no Texas. Quando chegou ao escritório de contabilidade, notou que o prédio estava praticamente vazio. A secretária, uma senhora idosa e falante, parecia encantada com a possibilidade de ver seu chefe em um artigo. "O Sr. Maxwell está em Austin hoje, mas posso mostrar nosso escritório enquanto conversamos", ofereceu a mulher. Brooklyn aproveitou o momento em que a secretária foi atender o telefone para esgueirar-se até a sala de arquivos. Com anos de treinamento, identificou rapidamente as pastas marcadas como Projetos Municipais Confidencial. Usando seu smartphone, fotografou dezenas de documentos que revelavam um padrão claro: superfaturamento em obras públicas com diferenças depositadas em contas offshore. "Preciso usar o banheiro", disse a secretária ao retornar. No banheiro, Brooklyn examinou as imagens. Os números eram estarrecedores. Mais de $2 milhões haviam sido desviados em apenas 3 anos. As assinaturas de Linda Cortez apareciam em autorizações de pagamentos inexplicáveis, enquanto o nome de Brennan constava como consultor de segurança em projetos que jamais existiram. Quando estava prestes a sair, ouviu vozes no corredor. George Maxwell havia retornado inesperadamente. Brooklyn guardou o celular e saiu calmamente, agradecendo à secretária e prometendo enviar o artigo quando estivesse pronto. Já em seu carro, a agente respirou aliviada. Tinha em mãos provas concretas do esquema de corrupção. Os documentos mostravam claramente como a prefeita e o xerife desviavam verbas destinadas a escolas e hospitais para contas particulares. Brooklyn dirigiu até um café afastado do centro e enviou as imagens para um servidor seguro. Sabia que estava cada vez mais perto de desmantelar a rede de corrupção, mas também que o perigo aumentava proporcionalmente. As provas que possuía agora poderiam custar sua vida se caíssem nas mãos erradas. Brooklyn Lane percebeu que algo estava errado quando, pela 3ª vez consecutiva, suas movimentações eram antecipadas pelos suspeitos. Sentada em seu pequeno apartamento em Del Rio, ela espalhou os documentos sobre a mesa e começou a traçar um padrão inquietante. Cada vez que enviava um relatório confidencial para a sede do FBI, menos de 24 horas depois, o xerife Wade Brennan já havia tomado medidas preventivas. "Impossível ser coincidência", murmurou para si mesma, enquanto analisava meticulosamente os comunicados internos. A agente passou a noite inteira revisando os protocolos de segurança e o fluxo de informações. Foi quando notou um detalhe: todos os dossiês. Relatórios comprometedores passavam primeiro pelas mãos de Luciana Prado, sua supervisora direta. Brooklyn sentiu um frio na espinha. Trabalhara com Luciana por 3 anos e confiava nela cegamente. A supervisora havia sido sua mentora, aquela que a incentivou a aceitar esta missão arriscada. Agora, as evidências apontavam para uma traição que poderia custar não apenas a operação, mas também sua vida. Decidida a confirmar suas suspeitas, ela elaborou um relatório falso, mencionando uma reunião fictícia com uma testemunha-chave em um café na periferia da cidade. O documento foi enviado exclusivamente para Luciana, com detalhes que somente ela teria acesso. Na manhã seguinte, Brooklyn estacionou seu veículo a 2 quadras do café mencionado e esperou. Às 9 horas em ponto, um carro da promotoria local parou em frente ao estabelecimento. Dela saiu o promotor distrital, homem conhecido por suas conexões com a prefeita Linda Cortez. A agente fotografou discretamente o encontro com seu celular. 15 minutos depois, Luciana chegou, entrou no mesmo café e sentou-se com o promotor. A traição estava confirmada. Como não percebia antes? Pensou, sentindo o peso da solidão aumentar sobre seus ombros. Brooklyn agora enfrentava uma realidade devastadora. Não podia confiar nem mesmo em sua própria equipe federal. Dirigindo de volta para casa, ela calculava suas opções. Contatar a sede central estava fora de questão. Qualquer comunicação passaria por Luciana.
Relatar a outros agentes poderia ser igualmente perigoso, pois não sabia até onde ia a influência da supervisora. A única saída era agir sozinha. Brooklyn desligou seu dispositivo de comunicação oficial e comprou um celular pré-pago em uma loja de conveniência. Precisaria criar um sistema paralelo de investigação, sem deixar rastros digitais que pudessem ser monitorados. Naquela noite, enquanto organizava suas anotações, a agente tomou uma decisão. A partir daquele momento, trabalharia completamente isolada, confiando apenas em si mesma para desmantelar a rede de corrupção que agora sabia ser ainda maior do que imaginava. Brooklyn Lane nunca havia se sentido tão sozinha. Após descobrir a traição de Luciana Prado, sua própria supervisora no FBI, a agente percebeu que não podia confiar em ninguém dentro da instituição que jurou proteger. Cada relatório enviado, cada atualização compartilhada, acabava nas mãos erradas, comprometendo meses de trabalho árduo. Numa noite fria, ela percorreu Del Rio com um plano meticuloso. Primeiro, visitou a biblioteca municipal, onde escondeu um pendrive contendo documentos financeiros dentro de um livro raramente consultado. Depois, dirigiu-se ao Parque Central, enterrando outro dispositivo próximo a uma árvore marcada. Por fim, deixou um terceiro conjunto de provas no fundo falso de uma lixeira, próximo ao café onde havia se encontrado com Carlos. Se vierem atrás de mim, não encontrarão nada, murmurou para si mesma, sentindo o peso da solidão. A agente passou a mudar sua rotina diariamente. Ora saía cedo, ora tarde. Trocava de veículo com frequência, usando táxis ou caminhando longos percursos. Evitava usar seu celular temendo rastreamento. Nas poucas vezes que precisava se comunicar, utilizava telefones públicos ou aparelhos descartáveis. À noite, em seu apartamento, Brooklyn fechava todas as cortinas antes de revisar documentos. O medo de ser observada a consumia. Cada barulho na rua a fazia saltar, cada olhar suspeito durante o dia ficava gravado em sua memória. A paranoia não era infundada. Ela sabia que Wade Brennan moveria céus e terra para silenciá-la. Numa tarde, ao passar pela prefeitura, viu Linda Cortez conversando com dois homens desconhecidos. A prefeita a encarou com um sorriso frio, quase desafiador. Brooklyn seguiu o caminho, mas sentiu calafrios. Estavam fechando o cerco. O isolamento pesava mais que o medo. Não poder confiar em seus superiores significava não ter respaldo institucional. Se algo acontecesse, demoraria até perceberem seu desaparecimento. Pensou em contatar Carlos Teixeira novamente, mas lembrou-se das ameaças que o ex-delegado havia sofrido. Não podia arriscar a segurança dele. Sentada em seu apartamento, Brooklyn observava a cidade pelas frestas da cortina. Del Rio parecia seguir normalmente, alheia à guerra silenciosa que se travava em suas entranhas. A agente tocou o relógio digital em seu pulso, seu último recurso caso tudo desse errado. "Vou expor todos vocês", prometeu determinada, enquanto organizava mentalmente seu próximo passo. A solidão era um preço alto, mas a justiça valia cada segundo de angústia. Brooklyn Lane sentou-se em seu apartamento improvisado, com fones de ouvido conectados ao dispositivo de escuta que havia escondido estrategicamente em uma sacola de evidências na delegacia. Sua respiração ficou suspensa quando reconheceu as vozes que ecoavam através do aparelho. Wade Brennan e Linda Cortez conversavam sem saber que cada palavra estava sendo gravada. "Os empresários da Rua Comércio já estão alinhados. Aumentamos a taxa de proteção em 20% este mês", disse o xerife com uma risada seca. "Ninguém vai reclamar depois que o mercado do Gonzales pegou fogo misteriosamente", a prefeita respondeu com voz calculada. "O juiz Ramírez também está garantido. Aquelas fotos que conseguimos são mais que suficientes para mantê-lo cooperativo nos próximos processos." Brooklyn apertou os punhos enquanto ouvia os detalhes do esquema de extorsão que se estendia por toda Del Rio. Os dois poderosos da cidade discutiam abertamente sobre como manipulavam empresários locais, cobrando proteção e ameaçando aqueles que se recusavam a pagar. Vereadores recebiam propinas para aprovar contratos superfaturados, enquanto juízes eram chantageados para arquivar investigações. "E quanto àquela agente do FBI, ainda acho que deveríamos ter sido mais definitivos", comentou Linda com frieza. "Relaxa", respondeu Brennan. "Luciana está monitorando cada passo dela. Se Brooklyn tentar algo, saberemos antes mesmo dela agir." A agente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A confirmação da traição de sua supervisora veio como um soco no estômago. Estava completamente sozinha.
Enquanto a gravação continuava, a mulher mapeava mentalmente a rede criminosa que se revelava. Nomes de vereadores, juízes e empresários eram mencionados casualmente, como peças descartáveis em um jogo de poder. O esquema ia além da simples extorsão. Envolvia lavagem de dinheiro através de contratos públicos, intimidação sistemática e até mesmo violência contra opositores. O próximo carregamento chega terça-feira. Precisamos garantir que a patrulha rodoviária esteja fora do caminho, disse o xerife, revelando uma nova camada do esquema que Brooklyn ainda não havia descoberto. A agente desligou a gravação, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. As provas estavam ali, claras como água, mas sem poder confiar em sua própria cadeia de comando no FBI. Suas opções eram limitadas. Precisava encontrar um caminho seguro para expor a verdade, sem acabar como tantos outros que haviam desafiado o poder em Del Rio. Brooklyn guardou cuidadosamente o dispositivo em um compartimento falso de sua mala. A conspiração era maior e mais organizada do que imaginava, e agora ela conhecia os rostos por trás de todo o esquema. O próximo passo seria o mais perigoso. O som de vidro estilhaçado ecoou pela rua tranquila onde Carlos Teixeira morava. Brooklyn Lane chegou 20 minutos depois do telefonema desesperado, encontrando o ex-delegado parado na calçada, olhando fixamente para as janelas quebradas de sua casa. Pedras com recados ameaçadores estavam espalhadas pelo gramado cuidadosamente aparado. Eles sabem, murmurou Carlos, sem desviar o olhar dos cacos. Sabem que concordei em testemunhar. Brooklyn sentiu o estômago afundar. Havia convencido o homem a quebrar seu silêncio apenas 2 dias antes, prometendo proteção que claramente não conseguiu fornecer. A esposa dele, Mariana, estava sentada no degrau da entrada, tremendo apesar do calor texano, segurando um bilhete amassado. Ligaram para o trabalho dela, explicou o ex-delegado passando a mão pelos cabelos grisalhos. Descreveram o uniforme escolar da nossa filha. Sabem onde ela estuda, qual caminho faz para voltar. A agente do FBI se aproximou de Mariana, que ergueu os olhos vermelhos de choro. Não culpo você, disse a mulher com voz fraca, mas não podemos fazer isso. Não posso arriscar minha família. Brooklyn tentou argumentar, mencionando programas de proteção a testemunhas, mas suas palavras soavam vazias até para ela mesma. Del Rio era uma cidade pequena demais. Wade Brennan e Linda Cortez tinham olhos em cada esquina. Eu sinto muito, Carlos interrompeu, sua voz firme pela primeira vez. Não posso mais ajudar. Não vou testemunhar. Ele entregou a Brooklyn uma pasta com documentos que havia prometido fornecer, registros de operações suspeitas que havia coletado durante seu tempo na delegacia. Isso é tudo que posso fazer. Use como quiser, mas não mencione meu nome. Brooklyn dirigiu de volta para seu apartamento em silêncio absoluto. Cada quilômetro aumentava seu sentimento de culpa. Havia exposto Carlos e sua família ao perigo, subestimando a capacidade de retaliação do xerife. O peso da solidão em sua missão nunca havia sido tão esmagador. Em casa, sentada no escuro, a agente encarou a pasta sobre a mesa. As provas eram valiosas, mas sem um testemunho que as contextualizasse perdiam força. Ela havia prometido justiça, mas a que preço? Famílias aterrorizadas, vidas destruídas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Priya Sharma perguntando sobre o próximo passo. Brooklyn não respondeu imediatamente. Pela primeira vez desde o início da operação, questionou se seria capaz de derrubar um sistema tão profundamente corrupto, sem destruir vidas inocentes no processo. A verdade tinha um preço, e naquele momento parecia alto demais. Com as instituições virando-lhe as costas, Brooklyn Lane sentiu o peso do isolamento crescer. Seu celular permanecia silencioso há dias, e cada tentativa de contato com superiores do FBI resultava em respostas vagas ou inexistentes. A traição de Luciana Prado ainda doía como uma ferida aberta. Foi numa tarde abafada, enquanto observava a movimentação da praça central de Del Rio, que Brooklyn avistou uma mulher de gestos firmes entrevistando moradores locais. Reconheceu-a imediatamente, Priya Sharma, jornalista independente conhecida por reportagens sobre direitos humanos no Texas. A agente hesitou por alguns segundos antes de se aproximar. Precisamos conversar, disse Brooklyn, mantendo a voz baixa. Tenho uma história que pode lhe interessar. Priya olhou-a com desconfiança inicial, mas aceitou encontrá-la no café mais discreto da cidade.
Entre xícaras de café forte, a jornalista ouviu atentamente enquanto Brooklyn revelava sua verdadeira identidade e o esquema de corrupção envolvendo o xerife Brennan e a prefeita Cortez. Tenho provas, afirmou Brooklyn, deslizando um pequeno dispositivo pela mesa. Gravações, documentos financeiros, tudo está aqui, mas ninguém na cidade vai me ouvir. A jornalista examinou os arquivos em silêncio, seu rosto expressando crescente indignação à medida que compreendia a extensão do esquema. Você entende os riscos, não é? Perguntou Priya finalmente. Eles vão tentar destruir você, e a mim também. Brooklyn assentiu. Por isso preciso de alguém de fora, alguém cuja voz não possa ser silenciada tão facilmente. Após horas de discussão, Priya concordou em organizar uma coletiva de imprensa em Austin, longe do alcance imediato de Brennan. Usaria seus contatos com veículos de mídia nacionais para garantir ampla cobertura ao vivo. Se algo acontecer comigo antes da coletiva, você divulga tudo, instruiu Brooklyn, entregando-lhe cópias adicionais das provas. Enquanto deixavam o estabelecimento por saídas separadas, a agente sentiu um misto de esperança e apreensão. Era sua última cartada. Se falhasse, anos de investigação seriam desperdiçados e o sistema corrupto que sufocava Del Rio permaneceria intacto. Naquela noite, em seu apartamento, Brooklyn preparou meticulosamente seu depoimento. Pela primeira vez em 18 meses, permitiu-se imaginar um futuro além da missão. Um futuro onde não precisaria mais olhar constantemente sobre o ombro, onde Rafael e outros como ele não precisariam temer a própria polícia. O relógio digital em seu pulso marcava meia-noite quando terminou. Restavam apenas 24 horas até a coletiva que poderia mudar tudo. Brooklyn Lane abriu o jornal local e sentiu o estômago afundar. Na primeira página, manchetes sensacionalistas a descreviam como uma agente desequilibrada e mentalmente instável. Documentos que pareciam oficiais exibiam supostos laudos psiquiátricos detalhando episódios de paranoia e comportamento errático. A matéria citava fontes confiáveis que alegavam que ela havia sido afastada do FBI por conduta inadequada antes mesmo de chegar a Del Rio. Eles não perdem tempo, murmurou, jogando o jornal sobre a mesa. Seu telefone não parava de tocar. Mensagens de moradores que antes a tratavam com respeito, agora questionavam sua sanidade. A agente sabia exatamente quem estava por trás daquilo. Wade Brennan e Linda Cortez haviam mobilizado seus contatos na mídia local para destruir sua credibilidade antes da coletiva. Priya Sharma chegou ao apartamento de Brooklyn com expressão determinada. A jornalista trazia recortes de outros veículos que também publicavam a mesma narrativa difamatória. Eles estão desesperados, disse Priya, colocando a bolsa sobre o sofá. Isso só prova que estamos no caminho certo. Brooklyn passou as mãos pelo rosto exausta. Metade da cidade já acredita que sou louca. Quem vai confiar no meu testemunho agora? A jornalista de origem indiana abriu seu notebook e mostrou e-mails de 3 canais independentes confirmando presença na coletiva. Temos as gravações e as imagens. Não precisamos que acreditem em você. Precisamos que vejam as provas. Do lado de fora, um carro patrulha passava lentamente pela 3ª vez naquela manhã. A prefeita havia concedido uma entrevista emergencial na rádio local, reforçando seu total apoio às forças policiais e lamentando que ativistas de fora tentassem manchar a reputação da cidade. Carlos Teixeira enviou uma mensagem curta. Não posso mais ajudar. Ameaçaram minha família diretamente. O ex-delegado, que seria uma testemunha crucial, havia recuado completamente. As redes sociais locais fervilhavam com debates acalorados. Alguns moradores defendiam Brooklyn, questionando a conveniente aparição dos laudos médicos justamente agora. Outros, principalmente aqueles com conexões à administração municipal, compartilhavam as matérias difamatórias com comentários indignados. Vamos seguir com o plano, Brooklyn afirmou, organizando os documentos que levariam para Austin no dia seguinte. Se eles estão dispostos a fabricar laudos médicos falsos, imagine o que mais não falsificaram todos esses anos. Priya assentiu, verificando o equipamento de gravação. Amanhã toda a verdade vem à tona. Nem Wade nem Linda imaginam o que está por vir. Enquanto a noite caía sobre Del Rio, Brooklyn verificou seu relógio digital com o rastreador embutido. A cidade estava dividida, mas a agente sabia que não havia mais volta. A verdade precisava ser revelada, mesmo que o preço fosse sua própria reputação.
A caminhonete de Brooklyn Lane avançava pela estrada deserta em direção a Austin, onde Priya Sharma já preparava a coletiva de imprensa que poderia mudar tudo. O sol começava a se pôr no horizonte texano quando Brooklyn notou um veículo se aproximando rapidamente pelo retrovisor. Antes que pudesse reagir, seu carro foi forçado para o acostamento por 2 automóveis pretos. 3 homens mascarados a arrastaram para fora do veículo. Brooklyn lutou, acertando um deles no rosto, mas logo sentiu o impacto de algo duro contra sua nuca. O mundo escureceu. Quando recuperou a consciência, a agente do FBI estava amarrada a uma cadeira de metal em um galpão abandonado. O cheiro de óleo velho e poeira impregnava o ar. Pela pequena janela quebrada, podia ver apenas campos vazios e a escuridão crescente. Finalmente acordou, senhorita jornalista, disse uma voz familiar. Wade Brennan emergiu das sombras, acompanhado por 2 homens armados. O xerife parecia cansado, mas seus olhos refletiam uma determinação perigosa. Ou devo dizer, agente Lane. Você acabou de adicionar sequestro de agente federal à sua ficha, Brennan, respondeu ela, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Isso são mais 20 anos de prisão. O homem riu, aproximando-se. Ninguém sabe que você está aqui. E quando encontrarem seu corpo, parecerá apenas mais um assalto que deu errado. Brooklyn tentou manter a calma enquanto avaliava suas opções. Seu relógio digital ainda estava em seu pulso. Aparentemente, os sequestradores não reconheceram sua importância. Discretamente pressionou o botão lateral 2 vezes, ativando o sinal de emergência. Do lado de fora, ouviram um carro se aproximando. Um dos capangas saiu para verificar, voltando acompanhado por Linda Cortez. A prefeita parecia nervosa, olhando repetidamente para a porta. Isso não era o combinado, Wade, disse ela, mantendo distância de Brooklyn. Sequestro é demais. Deveríamos apenas desacreditá-la. Já passou desse ponto, Linda, respondeu o xerife. Ela tem provas suficientes para nos destruir. A coletiva em Austin. Brooklyn percebeu que Carlos Teixeira devia ter alertado alguém sobre seus planos. A traição doía mais que os ferimentos físicos. Os minutos passavam lentamente. Brooklyn observava seu relógio discretamente, sabendo que cada segundo a aproximava do resgate. O dispositivo já havia enviado suas coordenadas exatas para a central do FBI. O que faremos com ela? Perguntou um dos capangas. Brennan olhou para o relógio de pulso. Esperamos mais 1 hora. Depois nos livraremos dela na fronteira. O que o xerife não sabia era que, naquele exato momento, uma equipe tática do FBI já se posicionava ao redor do galpão, preparando-se para o resgate da agente que, mesmo isolada e traída, nunca havia deixado de cumprir sua missão. O estrondo da porta do galpão sendo arrombada ecoou nas paredes de metal. 6 agentes federais armados invadiram o espaço em formação tática, enquanto Brooklyn Lane, ainda amarrada a uma cadeira, sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo exausto. O rastreador em seu relógio digital havia funcionado. FBI! Todos no chão, agora! Gritou o líder da equipe enquanto os homens de Wade Brennan, pegos de surpresa, largavam suas armas. O xerife tentou sacar sua pistola, mas foi rapidamente dominado por 2 agentes. Seus olhos encontraram os de Brooklyn, agora livres do medo que ela fingira sentir durante meses. Pela primeira vez, era ele quem parecia aterrorizado. Agente Lane, você está bem? Perguntou uma agente enquanto cortava as amarras que prendiam seus pulsos. Estou, respondeu Brooklyn, massageando as marcas vermelhas em sua pele. Quanto do esquema vocês conseguiram mapear? Tudo, disse o agente sênior. Suas gravações e os documentos do escritório de contabilidade foram suficientes. A prefeita Cortez já está sob custódia, junto com 3 vereadores e o promotor distrital. Brooklyn observou Brennan sendo algemado, o mesmo homem que horas antes gabava-se de que ninguém jamais descobriria seus crimes. O xerife mantinha-se em silêncio, mas seu rosto traía o desespero. Luciana Prado também foi detida, continuou o agente. Encontramos contas offshore ligadas a ela. Parece que sua supervisora recebia uma porcentagem dos desvios há pelo menos 5 anos. Enquanto era escoltada para fora do galpão, Brooklyn avistou carros de imprensa se aproximando. Entre os jornalistas, reconheceu Priya Sharma correndo em sua direção, câmera em punho. Você conseguiu, disse a jornalista com lágrimas nos olhos. Todo mundo está vendo agora. No caminho de volta à cidade, Brooklyn observou pela janela do veículo federal as luzes de Del Rio. Pensou em Carlos Teixeira e sua família, que finalmente poderiam dormir sem medo.
Lembrou-se de Rafael, o adolescente que teve coragem de filmar quando todos se calaram. Na delegacia, agora sob controle federal, Brennan e seus comparsas eram processados um a um. Confrontados com provas irrefutáveis, começaram a negociar delações, revelando nomes de políticos estaduais e empresários envolvidos no esquema. 18 meses de infiltração valeram cada segundo, disse Brooklyn para o agente responsável pela operação enquanto assinava seu relatório oficial. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara a Del Rio, ela dormiu sem medo, sabendo que a verdade finalmente havia prevalecido sobre o silêncio. A operação liderada por Brooklyn Lane revelou uma rede de corrupção que ia muito além dos limites de Del Rio. As provas meticulosamente coletadas durante 18 meses de infiltração expuseram um esquema que envolvia dezenas de políticos, advogados e servidores públicos em 7 condados do Texas. O Departamento de Justiça não teve escolha senão criar uma força-tarefa federal dedicada exclusivamente ao caso. "Vocês acharam que eu era apenas mais uma voz que podiam silenciar?", declarou Brooklyn durante a coletiva de imprensa, agora com o distintivo do FBI visível no peito. Sua voz não tremia mais. Os olhares que antes se desviavam agora a encaravam com uma mistura de admiração e vergonha. Wade Brennan e Linda Cortez foram os primeiros a enfrentar as acusações formais. O xerife, antes temido por todos, parecia diminuído nas audiências preliminares, enquanto a ex-prefeita tentava negociar delação premiada, expondo nomes ainda maiores no esquema. Luciana Prado, a supervisora que traiu a confiança da agência, foi afastada e indiciada por obstrução de justiça. Carlos Teixeira retornou à polícia, agora como consultor da Força Tarefa. O ex-delegado ainda carregava o peso das ameaças que sua família sofreu, mas encontrou na redenção pública um caminho para cicatrizar as feridas. "Meus filhos podem crescer sabendo que escolhi o lado certo da história", confidenciou a Brooklyn durante um café, o mesmo onde antes conversaram com medo. Priya Sharma produziu uma série de reportagens premiadas sobre o caso. A jornalista transformou a coragem de Brooklyn em inspiração para outras comunidades sufocadas pelo medo e pela corrupção. Seu trabalho deu voz a dezenas de vítimas que, por anos, sofreram abusos semelhantes em silêncio. Rafael, o adolescente que arriscou tudo para filmar o abuso inicial, recebeu uma bolsa de estudos em jornalismo. O jovem descobriu na experiência traumática sua vocação para documentar injustiças. As mudanças institucionais vieram lentamente. Del Rio implementou um conselho civil de supervisão policial. Câmeras corporais tornaram-se obrigatórias, protocolos de abordagem foram revistos, mas as cicatrizes permaneceram, nas famílias que por anos sofreram extorsão, nos negócios fechados por não pagarem proteção, nos olhares ainda desconfiados quando viaturas passam. Brooklyn assumiu a liderança da força-tarefa, recusando promoções que a levariam para longe do Texas. "A verdadeira reconstrução não acontece em coletivas de imprensa ou tribunais", explicou ela. "Acontece nas conversas diárias, na confiança restaurada lentamente, no direito de não ter medo." A cidade começou a se reerguer, não como um exemplo perfeito de redenção, mas como um lembrete do preço da coragem e do custo ainda maior do silêncio.